Essa ideia de que tudo que é público é ruim, ineficiente, incompetente, não serve. E que tudo que é privado é lindo, eficiente, preciso, capaz, é uma ideia errada. Olá, sejam muito bem-vindos a este nosso canal. Como eu sempre digo para vocês, a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente começa agora mais um GPS político e dessa vez o meu convidado é deputado federal pelo estado de São Paulo, afiliado ao PCdoB, foi ministro do esporte no governo Lula e no governo Dilma e também vereador na cidade de São Paulo. Eu converso hoje com Orlando Silva. Bem-vindo. Oi, bem-vindo. Muito obrigado. De nada. Bom, começando o GPS político, a nossa primeira coisa é a nossa réguinha. Eu tenho aqui uma régua. Essa régua foi elaborada em parceria, uma parceria minha, com o professor Christian Lynch, que estuda ideologias. A gente fez uma régua, mas eu sempre digo o seguinte: você pode se colocar nessa régua, onde você quiser, ou você pode dizer, eu não concordo com essa régua, eu quero me colocar em outro lugar, essa régua está errada por causa disso. O que eu quero saber de você é onde você está no espectro político e o que significa isso, o que significa a sua ideologia em 3 pilares principais. Então, É que é difícil essa caracterização, porque entre social-democrata e extrema esquerda tem uma diferença. Eu vou colocar aqui esquerda. Tá. Esquerda. Diga pra gente então, defina a sua ideologia em 3 principais aspectos. Explica pra galera o que significa esse seu lugar. Por que esquerda? E por que não extrema esquerda? Porque a extrema esquerda é associada a uma atitude, uma visão de mundo muito sectária, para usar uma palavra do vocabulário político. Sectária é uma visão assim que não consegue abrir, olhar para o lado, ter horizonte, perspectiva. Não consegue dialogar. Eu sou contra sectarismos. Por isso que eu me posiciono na esquerda, eu sou comunista. E o sentido do meu pensamento social, político, da minha militância é defender a democracia. E é uma questão muito cara para nós, porque no século passado se tentou imputar a quem é de esquerda, sobretudo a quem é comunista, se tentou associar a totalitarismos. Eu creio que no tempo presente ter a democracia como fundamento é importante. Segundo, a ideia de justiça, de ofertar oportunidades, de garantir direitos para as pessoas, é um outro conceito para mim essencial. E por fim, solidariedade, né? A gente estimular uma atitude de cada um e de todos, em que nós todos temos um sentido de coletivo, de comum, de construção de um projeto. Pronto, falei 3 pilares. Boa. E o pessoal, geralmente, te atribui esse mesmo rótulo, te vê assim como você se enxerga, ou no geral as pessoas te chamam de coisas com as quais você não se identifica? No geral, a ideia de comunismo, é associado a aspectos muito negativos. Veja, no ano que vem, em 2022, nós vamos celebrar 100 anos da fundação da primeira organização comunista no Brasil, chamado Partido Comunista do Brasil. Eram 11 trabalhadores, operários da cidade de Niterói que fundaram essa organização. De lá para cá, a maior parte da existência do Partido Comunista do Brasil foi fora da legalidade, porque ou era ditadura, ou, veja, o Supremo, nos anos 40, colocou na ilegalidade o Partido Comunista sob o argumento que era uma seção brasileira da Internacional. Era parte da Guerra Fria, daquele momento de disputa internacional, e que era tudo muito polarizado, mais ou menos como é hoje. Em outros termos, mas mais ou menos como é hoje, na paixão. Então, é esse partido que a maior parte do tempo ficou na clandestinidade, que atravessou o século passado, se misturando com os trabalhadores, com luta social popular, que teve uma carga muito forte de preconceito contra si. É muito associado comunista a não religião, a valores, como disse, não democráticos. Então, é muito comum que a imagem que se tenha do comunista é de um personagem meio sinistro, meio sombrio. Olha aí, no vernáculo, caindo numa pegadinha. Porque sinistro é a esquerda, né? É muito que associaram uma coisa negativa. Então, é muito comum associarem a comunista coisas negativas. E o curioso é que a coisa mais comum que eu ouço é a seguinte palavra: mas você nem parece que é comunista no jeito de fazer política. Eu falo, se livre do seu preconceito e tente compreender o que é que pensa os comunistas, os que escrevem sobre isso, sobre o Brasil, que é o nosso grande desafio, né? Tropicalizar essas ideias. Quer dar umas dicas de uma galera que o pessoal pode consultar para aprender um pouco mais se quiser? Pode ser. Primeiro que tem o básico do nosso pensamento, que é o próprio pensamento marxista, né? É o pensamento do Marx, que é uma coisa que eu diria assim que é absolutamente fundamental para a gente compreender as relações capitalistas, o sentido da mercadoria, como se dá a exploração do trabalho, né? Eu tenho um livro
Marx, Engels, ideologia alemã, que eu acho que é bem interessante. Porque quando a gente fala de ideologia, a gente sempre pensa assim, ideologia é a falsa consciência. E o Marx vai dizendo que não é. Tem coisa que a ideologia é assim, como você pega uma parte e transforma essa parte num todo. Só que ela é uma parte, ela não é o todo. O exemplo clássico é quando fala assim, o capitalismo trouxe a liberdade para os homens. Isso é falso ou é verdade? Em parte é verdade. Por quê? Quando você rompe com as corporações de ofício, com o tipo de propriedade e uso da terra, as ferramentas mesmo que não eram acessíveis aos trabalhadores, você de fato libertou os trabalhadores de uma certa circunstância. Mas na prática o escravizou de novo, porque ele é obrigado a vender a força de trabalho dele. Se ele não vender a força de trabalho, ele não vive, né? A exploração do trabalho é a necessidade da sua sobrevivência. O exemplo, não sei se está ficando muito complicado, mas uma parte que é verdadeira se transforma no discurso da totalidade. É isso que é o ideológico, né? Quando uma parte é transformada no todo. Então, quando você vai investigando um pouco sobre o pensamento de Marx, você vai trazendo lentes, eu diria, para compreender a sua realidade. Mas no nosso caso, eu acho que além de você tentar compreender a dinâmica do capitalismo, como ele se organiza, como é que é a sua história, aí vale o Hobsbawm, por exemplo. Toda obra do Hobsbawm vale ser lida, porque ele vai pensando o mundo inteiro, até no plano da cultura, que é uma questão que nós, no século passado, talvez tenhamos subestimado. Ao mesmo tempo, vale a pena a gente pensando e mesclando o estudo dessa teoria marxista clássica no Brasil com gente do Brasil, gente que tenta pensar o Brasil. Eu gosto muito do Darcy Ribeiro, por exemplo, que é um ensaísta e que tenta fazer interpretações mais abertas sobre a formação do Brasil. Então eu diria que para compreender e pensar socialmente um lugar e a mudança, você tem que pegar elementos de cultura geral, de teoria geral e elementos de cultura local, de tradição local, para tropicalizar. Só assim a gente vai construir uma identidade com a luta do lugar, entendeu? Entendi, perfeito. Então vamos para as próximas perguntas. Primeira delas, imagino já a sua resposta, mas se a desigualdade é um problema a ser enfrentado e se sim, se a gente tem que buscar igualdade de ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou também buscar igualdade no ponto de chegada? Olha, no Brasil, superar a desigualdade é o nosso maior desafio. Nós somos um país absolutamente desigual, economicamente, socialmente falando, né? As distâncias que nós temos aqui são coisas absurdas. Eu caminho muito em São Paulo, a gente tem um trabalho de base na periferia e tudo. Toda vez que eu vou para a Zona Sul, é incrível. Quando você está ali na Marginal, você olha para um lado, assim, à esquerda, quando você está a caminho da Zona Sul, você vê, parece que está em Frankfurt. Parece que você está em Tóquio, em cidades moderníssimas, com aqueles prédios incríveis e maravilhosos e tal. Se você olhar para o lado direito, antigamente tinha o Real Parque, né, que era uma grande favela. Mas ainda hoje é muito comum, até na Berrini tem favela. Você tem no miolo do capitalismo financeiro de São Paulo, favelas. A desigualdade no Brasil ela é brutal. Então não tem a menor dúvida que nós temos que enfrentar a desigualdade em toda a linha. Eu penso que nós temos uma chave para enfrentar a desigualdade, que é a educação. Eu sou filho de trabalhadores, nasci, cresci numa favela na Bahia, num bairro muito pobre, e consegui dar 2 passos na vida pela escola pública, pela educação, por uma família que era ligada nisso. Claro, é a minha experiência, mas não tenho a menor dúvida que se a gente der chance para a molecada de estudar, de se preparar para disputar oportunidades e ter políticas que permitam oportunidades. Eu sempre dou exemplo das mulheres. Quando você vê nas escolas militares no Brasil hoje, metade é mulher. Porque é concurso. Concurso é o mais capaz, por isso que as mulheres ocupam o espaço. Em Brasília, as mulheres têm uma situação socioeconômica menos desigual. Por quê? Porque tem muito serviço público e muito concurso. No concurso, você faz a prova, não pergunta se é homem ou é mulher, se é negro ou se é branco. Então eu sou daqueles que creem que tem chaves essenciais como a educação, mas tem que ter políticas afirmativas que permitam a promoção da igualdade, o enfrentamento da desigualdade. Aqui em São Paulo, por exemplo, na questão racial, que para mim é um tema sensível, quando se instituiu uma política de cotas no serviço público, nós saímos de 2 para 17 procuradores do município. Porque às vezes a diferença de você ter uma cota a nota é 0, qualquer coisa de diferença. Mas você dá oportunidade para o negro que teve 0, qualquer coisa, mas tem séculos nas suas costas de pressão, é justo, vai. Então, é aquela máxima, né? Para promover a igualdade e tratar desigualmente os desiguais. Isso é central. Tem que dar oportunidade
e ativar determinadas chaves. E quando a gente traz diversidade para qualquer espaço de atuação, a gente enriquece todo o espaço, né? Porque a gente amplia o nosso campo de visão. Eu acho que eu gosto de falar dessas políticas afirmativas também sob essa perspectiva. Não só para reparar uma dívida histórica que de fato existe, mas também pela perspectiva da representatividade para trazer a diversidade para esses espaços. Nas universidades, por exemplo, todo mundo ganha, todo corpo docente ganha quando a gente tem visões mais diversificadas. Plurais, né? O pluralismo. E é curioso que o pluralismo é um tema que é importante. Veja, na nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, tem lá um dos fundamentos nossos, é o chamado pluralismo político, né? E não é por acaso que está escrito ali. E em tempos como o nosso, de polarização, que é tudo preto ou branco, né? Entre o preto e o branco você tem o arco-íris inteiro. Então o nosso desafio, quando a gente fala da diversidade, é também de valorizar o pluralismo, né? Eu, por exemplo, sou de um campo político, eu sou do campo da esquerda, como me identifiquei aqui no começo. Uma das lutas que nós temos é sobreviver e sustentar o pluralismo político. Porque mesmo no campo da esquerda é curioso isso, né? Porque a esquerda reivindica sempre estar no lugar da defesa da democracia, dos direitos de todos. Mas se você piscar, às vezes, tem uma turma que tenta até te oprimir ali. Tenta ter uma visão hegemônica, uma visão monopolística, digamos assim. E o pluralismo é importante. Não há democracia sem pluralismo e nós temos que sustentar. Diversidade, para mim, também tem a ver com isso. O plural vale, e o plural, ele vale, não é só o ajuntamento de singulares também, não. Você tem que, desse ajuntamento, produzir coisa nova. E o debate tem que ser útil para isso. A gente vai falar mais disso no final, que a gente vai falar sobre diálogo. Ai, meu Deus do céu, falei antes da hora. Desculpa aí, pessoal. Não, tudo bem. É um spoiler. Fica aqui com a gente até o final. Eu quero agora saber o seu projeto para o Brasil. 3 grandes frentes. Se você fosse apresentar ele agora, você apresentaria o quê? E dizer mais ou menos sobre a viabilização prática das suas ideias. Olha, primeiro você tem que enfrentar a desigualdade. Falamos já sobre isso. E eu considero que a educação é chave e nós temos que ter políticas públicas permanentes que apontem os caminhos para gerar oportunidades e enfrentar desigualdades. Eu diria que isso está no campo de políticas sociais. Segundo, tema fundamental, nós temos que ter uma estratégia nacional de desenvolvimento econômico. Porque é evidente que o Celso Furtado já nos ensinou, né? Desenvolvimento nacional vai muito além do desenvolvimento econômico. Mas o Brasil, pela circunstância que vive hoje, ele carece da estruturação de um projeto nacional de desenvolvimento econômico. Nós temos, por exemplo, a indústria de transformação no Brasil, hoje, falando em 2021, está no patamar, a indústria de transformação com relação à produção global do PIB, dos anos 40. Nós praticamente não temos mais indústria, né? Então, eu acredito que nós temos que ter uma estratégia de industrialização, e falo isso porque nenhuma nação importante do mundo abriu mão disso. O Trump, que acabou de sair dos Estados Unidos, ele deu sequência à nova manufatura que o Obama começou, que era um esforço de reindustrialização dos Estados Unidos. A China tem um projeto, um programa chamado de governo Made in China, que é um programa de expansão da indústria, expansão e, no caso, diversificação da indústria daquele país. E a Alemanha, eu estou pegando 3 pontos distintos. A Alemanha é a âncora do programa chamado, a sua âncora na indústria 4.0, que é absolutamente concentrada e centrada na automação, que até virou um genérico. Hoje em dia a turma fala da automação na enésima potência como indústria 4.0, só que isso é um programa de governo da Alemanha. Então eu acredito muito que é necessária uma estratégia de desenvolvimento, explorando todo o potencial do Brasil. O Brasil pode ser produtor agrícola? Ok, porque nós temos terra, clima para isso. Podemos exportar proteína animal? Ok. Podemos exportar matéria-prima, minério, petróleo? Ok. Mas tem indústria, porque indústria se mistura com pesquisa, com ciência, tecnologia, desenvolvimento. Então eu diria que combater a desigualdade, colocar um foco na reindustrialização do Brasil, e considero que nós temos que ter como projeto de nação um profundo compromisso com a democracia. Que parece assim, democracia assim, parece que já está dado, mas não está dado. 1988, 85, 88 pela Constituição, abriu um ciclo que é o mais longevo de democracia do Brasil. E é um ciclo muito pequeno. Novinho, a nossa democracia é novinha. É nada. Gabriela, eu dou sempre exemplo de um livro que eu estudei na faculdade por dever de ofício, chamado A Democracia na América, Alex Tocqueville. Esse livro foi publicado em 1834. Ele foi mandado, ele era um lorde francês e tal, foi mandado para os Estados Unidos para compreender como é que era a dinâmica política deles
como é que era o funcionamento do sistema político deles. Com todos os limites que eles têm, porque a experiência deles, não dá para você querer dar nota para a experiência de cada nação, os caras estão 200 anos. E nós estamos aqui, não tem 40. Então, mas só que nós temos que cultivar, proteger, estimular, porque sem desenvolvimento econômico, sem democracia, sem políticas sociais inclusivas, nós não vamos conseguir dar os saltos que nós podemos dar. Perfeito. Agora a gente vai para as perguntas específicas da esquerda. Tem umas perguntas para a esquerda, para quem se coloca à esquerda, tem perguntas para a direita, mas elas são muito semelhantes. É uma diferença sutil na formulação. Vou até dar um exemplo para o pessoal. A pergunta para a esquerda é: o Estado é sempre um melhor gestor do que a iniciativa privada? Ou existem situações específicas em que a gestão privada é mais apropriada? A pergunta para a direita seria: a iniciativa privada é sempre uma melhor gestora que o Estado? Tá vendo? A mesma coisa, só muda a ordem. É isso aí. Olha, eu sou daqueles, eu repito inúmeras vezes no plenário da Câmara dos Deputados uma frase que a turma eu começo a falar e já dou risada, que já sabe o que é que eu vou dizer. Essa ideia de que tudo que é público é ruim, ineficiente, incompetente, não serve, e que tudo que é privado é lindo, eficiente, preciso, capaz, é uma ideia errada. Errada. Aliás, tem um sujeito húngaro, pouco lido no Brasil, mas deveria ser mais lido no Brasil, chamado Klaus Polanyi, que fez um livro chamado A Grande Transformação. E nesse livro é curioso que ele estuda o mercado, as relações advindas do mercado, inclusive demonstra que o mercado atravessa muitas sociedades e muitas formas de organização independente por séculos, não é? E curiosamente, quando a gente pensa na China hoje, a China defende a seguinte posição: ele defende a economia de mercado socialista. Qual que é a tese do chinês? Que é muito sabido, né? Fala assim, o planejamento não é um privilégio do socialismo, que essa ideia da economia planificada ficou marcada como a ideia do planejamento quinquenal, que os socialistas tentavam fazer. O planejamento também tem no capitalismo. Assim como o mercado não é uma instituição do capitalismo, ela vem de antes. E ela pode existir depois do capitalismo, como um instrumento, inclusive, para ativar competição, disputa. Então, eu diria para ti que o Estado ele pode e deve intervir em determinados temas, o Estado não deve intervir em outros, sobretudo quando existe competição, porque a competição, que é típica da dinâmica do mercado, ela pode ser eficiente, funcional para aperfeiçoar resultados. A China tinha uma Petrobras, quebrou em 5. Tem 5 empresas lá que atuam no mercado de petróleo, de óleo e gás, dentro de uma estratégia nacional, mas competem entre si. Então eu diria para ti que o Estado ele é muito importante para cumprir determinadas tarefas e deve lançar mão do estímulo à competição privada para cumprir outras tarefas. São complementares, não contraditórios. E a ajuda do Estado à iniciativa privada, por exemplo, por meio de crédito subsidiado e isenção fiscal, como que você vê isso? Então, depende. Eu, como deputado, fui relator de uma matéria bem complicada, que era uma lei que estabeleceu incentivos fiscais para empresas manterem emprego. Olhando assim, ótimo. Quem é contra isso? Só que fui percebendo, quando eram 56 setores que tinham benefício fiscal para manter emprego. Só que quando eu fui pesquisar, não era bem assim. Porque tem determinados setores que, através de lobbies, conseguiu se beneficiar fiscalmente e não garantiu emprego. Então, quando eu revisei, o que era 56 caiu para 26. O presidente da Câmara, na época, que me convidou, ele perguntou primeiro: você tem coragem de enfrentar? Eu falei: mano, o que é certo é certo. Se eu me convencer que aquele setor tem uma atividade econômica que justifica esse tipo de renúncia fiscal do Estado, eu sustento. Mas o cara tem que provar que tem sustentação de emprego, expansão de emprego, percebe? Tem que ser funcional. Por que isso? Porque tem muitas variáveis na economia global. Você tem setores da economia brasileira, por exemplo, que disputam aqui com produtos que chegam de fora e que, se nós não tivermos a mínima proteção, você vai matar aquele setor da indústria. Voltamos à indústria, não é? Você tem determinados setores que, se não tiver um estímulo do Estado, ele não vai disputar no mercado global, porque nos seus países tem aquele estímulo. Então, eu acredito assim, que tem que ser criterioso, tem que examinar dentro de uma estratégia. Eu admito o incentivo fiscal para que nós possamos ter suporte para determinada atividade econômica. Agora, o que tem que romper, que aí é o problema do Brasil,
é o que o professor Faoro falava do patrimonialismo, que o cara se apropriava do Estado para ocultar a sua incompetência, a sua incapacidade de disputar nos mercados. Isso aí, mano, aí não dá, isso aí é errado. E você fala, na sua fala a gente vê muito essa questão da justiça social. Eu quero te perguntar o quanto que a gente vai interferir na propriedade privada para conseguir promover justiça social. Eu fico com a Constituição Federal do Brasil, que discute e que explicita que deve haver uma função social na propriedade. A Constituição da República Federativa do Brasil não é uma carta socialista, não é o manifesto do Partido Comunista, mas registra que a propriedade tem que ter uma função social. Não faz sentido, por exemplo, o que a gente vive nas grandes cidades, a especulação imobiliária tal qual acontece. Não faz sentido você ter grandes áreas numa cidade como São Paulo, que tem um problema habitacional gravíssimo por mera especulação. Ou não faz sentido você ter grandes áreas rurais, digamos assim, produzindo nada. Agora, você tem regra de desapropriação, né? Para implementar projetos habitacionais ou projetos de interesse social, projetos rurais, no caso do campo. Eu creio que no nível do Brasil de hoje, nós precisamos valorizar a Constituição. Eu sou um defensor radical da Constituição brasileira, porque ela tem escrita temas que são desafios do Brasil e nós ainda estamos muito longe de realizar na forma de políticas públicas o que está previsto ali. E é interessante falar que a gente está longe de realizar o que está na Constituição Federal. Vou fazer uma observação, porque muitas vezes, pessoal, quando a gente está discutindo qualquer direito, tá? Eu não estou falando exatamente sobre a nossa pergunta, mas há uma pauta de a gente precisa garantir esses direitos. Algumas pessoas respondem com os direitos estão garantidos na Constituição Federal. O que essas pessoas não têm direito pela lei que o outro grupo tem? Só que a gente precisa fazer uma distinção entre o que é direito formalmente garantido e direito materialmente garantido. Então, na Constituição, a gente tem ali os direitos formalmente garantidos. Agora, como isso se materializa no mundo real, aí é outra história. É isso aí. Vou voltar aqui para o GPS. Vou tentar não me confundir dessa vez essa pergunta. Prestem atenção aqui, ó. Por quê? No Brasil, a gente tem um debate que é, de um lado, tem um pessoal que fala, não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. Aqui o outro lado responde, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Desta vez eu acertei. Quero saber de você sobre essa balança. Esse debate está vencido. Está vencido. A pandemia da Covid, que vivemos agora, essa tristeza, né, que o mundo vive, talvez tenha sepultado essa discussão. O Brasil é a última fronteira do ultraliberalismo no mundo. O debate da economia nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, já não está mais nessa, né? Hoje se fala de financiamento monetário. Hoje o Biden fez um pacote em 3 pedaços, que é o maior pacote de recuperação da economia americana de todos os tempos. Um pacote que vai além do que foi feito no biênio 29 e 30. O Estado está intervindo forte para retomar o estímulo da economia. E para isso está produzindo dívida. É evidente que você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma organização, você não pode gastar mais do que aquilo que você produz. Isso é o beabá. Agora, também é evidente que você tem fases da colheita, da safra, e é essa hora que você tem que se preparar para a fase do deserto, para a fase da dificuldade, da entre-safra. Então, essa tensão, responsabilidade fiscal, justiça social, é uma tensão falsa. No momento que a gente vive hoje, que é um momento crítico, é um momento de expansionismo, na minha visão. É um momento de investir mais, que o Estado tem que ter um papel. A meu sentir, é absolutamente natural que haja algum nível de endividamento. Isso é eterno? Evidente que não. Evidente que não. Evidente que você precisa, no outro ambiente, a economia vive em ciclos, você repor, recuperar. Eu digo isso porque se nós formos levar ferro e fogo à ideia fiscalista, tem que cuidar das contas direitinho, tal, nós corremos um risco brutal. É como se fosse assim, de matar a galinha dos ovos de ouro. Hoje, por exemplo, no Brasil, me impressiona muito como que o governo dá de costas assim para pesquisa e desenvolvimento, para ciência e tecnologia. Mas o que é assustador? É que o investimento que a gente deixa de fazer hoje na ciência vai cobrar um preço para a nação daqui a pouco, que é um preço impagável. Então, eu prefiro que a gente... No ano passado, nós votamos no Congresso Nacional, até eu próprio fui o relator,
Eu fui relator do decreto que reconheceu o estado de calamidade pública. E qual que é o efeito prático disso? O efeito prático é assim, o país em calamidade pública, a União, fica livre para utilizar todos os recursos que forem necessários para enfrentar a calamidade pública. A pandemia produziu um estado gravíssimo de calamidade pública. Então, essa hora é hora de compromisso, né? Que é o que os americanos estão fazendo. Os franceses estão fazendo. Mas tem outra hora que uma hora está bombando as commodities, a receita está extraordinária, a balança comercial está maravilhosa. Aí você pode fazer um outro encontro e fazer uma arrumação, percebe? Então, eu não sei se me fiz entender. É que eu sinto como um debate antigo. E, inclusive, personagens do debate econômico do Brasil, eu chamaria a atenção do André Lara Rezende. O André Lara Rezende já faz alguns anos que tem dito que o debate do Brasil está ultrapassado. Ele escreveu o Consenso do Dissenso, que é um livro importante para instigar... Consenso e contrassenso, né? Para instigar esse debate que está meio amorfo, né? Antes da pandemia chegar, eu cheguei a participar de uma palestra do André Lara Rezende para o lançamento. E aí, você curtiu? Foi bacana. Então, eu acho que falta, às vezes eu sinto assim que a gente se prende muito em dogmas e falta a vida inteligente para enfrentar a vida como ela é, que ela aparece de forma... Não cabe às vezes na teoria econômica clássica ou nos dogmas, é o que eu tenho ou sentido. Na régua? Às vezes não cabe na régua. Você sabe que a régua às vezes também aprisiona um pouco e é preciso... Total, por isso que eu digo que pode sair da régua. O único objetivo aqui é a gente dar significado, para que a gente não passe, e eu vou falar isso para a gente passar para o próximo ponto, para que a gente não passe o tempo todo no debate político, Orlando, atacando uns aos outros a partir de nominhos que a gente às vezes nem sabe o que significa, entendeu? Então eu te chamo de uma coisa, eu acho que aquilo é uma coisa, você acha que é outra coisa e a gente está falando e ninguém se entende. Enfim, acho que isso é importante porque o GPS é para atribuir significado. E eu te chamei aqui, você sabe, tem um vídeo meu aqui nesse canal, alguém acha aí da Play Nova esse vídeo, que eu não sei cadê, mas que eu tô falando de frente ampla e que eu comentei um fio longo que você publicou no Twitter, falando da importância de formar uma frente ampla, das pessoas dialogarem, que não dava mais para todo mundo ficar se atacando. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você é um cara que conversa? Graças a Deus. Que bom. E sendo assim... por que é que você conversa? Quem são os interlocutores que não pensam exatamente como você e com quem você tem um diálogo legal, construtivo? Queria que você falasse um pouco mais disso. Eu converso com todo mundo, por dever de ofício, né? Eu estou no parlamento. Ah, mas peraí, que tem gente que também tá, mas que não conversa não. O parlamento é um lugar para lá, é conversar, é falar, é dever de ofício mesmo. E eu tenho fé na política. Sinceramente, eu tenho fé na política, eu acredito nisso. Aliás, eu sou... talvez a crítica mais dura que eu sofra é justamente essa, de conversar com todo mundo. Ah, né? você é criticado? Demais, pensa, pelo amor de Deus. Eu recebi uma missão, né? O presidente da Câmara me deu uma missão de relatar um projeto de lei, recentemente, que é um projeto de lei que fala sobre desinformação, fake news, combate a fake news. E um determinado parlamentar falou assim, o presidente da República viu e falou, como é que pode entregar um tema desse tão importante na mão de um comunista? Aí eu respondi para o deputado, que é interlocutor dele, falou, anota aí, ele vai fazer um tweet, quando veio o texto que eu vou aprovar aqui, e vai dizer, o rapaz fez um texto bem feito. Por quê? Porque eu acredito que nós temos que produzir consenso. Do que eu mais tenho orgulho no parlamento é de ser um cara que escreveu leis que foram aprovadas por unanimidade. A Lei de Imigração do Brasil eu escrevi, eu tenho muito orgulho dela. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais eu escrevi, tenho muito orgulho dela. A revisão do financiamento tributário para empresas, que eu me referi aqui, para manutenção de empregos, aprovada por unanimidade. A medida provisória que preservou empregos e o Estado assumiu parte do ônus para manter esses empregos. Tudo ser aprovado por unanimidade é um charme, digamos assim. Mas eu curto isso e é construído com muita conversa. Então eu acredito que o debate no Brasil político está interditado, tem muita, na minha visão, atitude desinteligente, inclusive nisso, e eu acho que tem um baixo compromisso com o Brasil, com o país. Porque quando a gente fala de frente ampla, eu sempre digo, pessoal, frente ampla não é uma aliança eleitoral apenas. Até pode ser, mas o que é frente ampla? É uma atitude diante do mundo, no andar da circunstância. Eu defendo a vacina.
Tem gente na política, felizmente é uma parte minoritária, que é contra a vacina. Só que ao defender a vacina, com o João Dória, por exemplo, em São Paulo, que eu não tenho uma identidade política, eu estou fazendo uma frente ampla com ele e com tantos quantos queiram defender a vacina. O auxílio emergencial, nós aprovamos no Congresso Nacional numa frente ampla. Quando nós prorrogamos, na verdade, o Fundeb, né, que é o Fundo para Desenvolvimento da Educação, deixou de ser temporário, passou a ser permanente, só foi aprovado por uma frente ampla. Se fosse só a tese da esquerda, não dava, meu, entendeu? Então, na minha visão, frente ampla é uma atitude política que tem como requisito a capacidade de diálogo. E o diálogo você faz com o diferente. Você não faz o diálogo com um cara que é igual a você. Porque o cara que é igual a você é aquela troca ali, aquele bate-papo que não produz nada. O desafio é produzir uma síntese nova a partir do contraditório. Eu acredito nisso. E acho que a política precisa disso. E às vezes você não agrada a todo mundo. Mesmo no meu lado, assim, no meu campo da esquerda, eu canso de ser criticado, mas eu não mudo meu ponto de vista, porque assim mesmo, o pluralismo que eu me referi, ele pressupõe uma diversidade de opinião sem a qual nós corremos o risco de empobrecer o debate político. Eu me insurjo contra o empobrecimento do debate político. Eu acho que nós temos que ter mais debate político, menos preconceito, mais conceito, para que a gente possa ter síntese. Então, o GPS para mim é um espetáculo, porque é uma chance de você falar de ideia. Não quer dizer que eu estou certo, não, de tudo. Pode ser que eu não esteja certo, de vários pontos de vista, mas eu tenho a minha lente. E a minha lente não atrapalha ninguém, digamos assim. É só uma lente, é um olhar, entendeu? E a minha ideia do GPS, Orlando, é justamente que as pessoas que estão nos assistindo consigam olhar para a tua visão de mundo, para as outras visões que passaram aqui, perceber, concordo nisso, discordo daquilo, gostaria de entender mais aquela outra questão, vou conversar, vou buscar compreender, e não que a gente fique, eu achei interessante essa sua fala de agora, porque você fez desde o começo uma defesa muito enfática da democracia e do não sectarismo, e o que você coloca aqui é justamente isso. O sectarismo, seja lá de onde ele vem, ele é prejudicial porque ele interdita o debate. Se eu não parto da legitimidade da pessoa com quem eu converso, ainda que ela tenha uma visão diferente da minha, desde que não seja uma visão autoritária, antidemocrática, preconceituosa, racista, misógina, enfim, eu sempre digo que é o espaço do intolerável, pode ser uma visão diferente, claro. E a gente vai ter que construir aí. E um detalhe, já que eu me coloquei aqui na posição da esquerda, acho que a esquerda, inclusive, tem que combater essa ideia que associa sectarismo à esquerda. Tem um deputado que eu tenho uma relação respeitosa, política, o deputado Rodrigo Maia, eu falava para ele, cara, você é sectário. Ele olhava assim como se fosse uma coisa estranha. Eu falei, como assim sectário? Sectário, meu. Você tem uma visão da economia radical para a direita que é sectária, entendeu? Você defende umas teses que não existem mais, de um liberalismo que não existe em nenhum lugar do planeta. Porque é curioso, né? Porque ficou muito parecendo que sectarismo é uma coisa da esquerda. Extremismo é uma coisa da esquerda. Hoje, no Brasil de Bolsonaro, nós percebemos que tem um extremismo perigosíssimo à direita. Mas também tem uma atitude sectária à direita, do campo conservador, que é uma coisa muito ruim. Isso é no campo dos costumes, no campo da economia, que mata a gente, porque a ausência do Estado tem um... Olha a situação da periferia do Brasil. Você não tem Estado. Aí você tem organizações paraestatais, digamos assim, o crime ocupando o território, né? Instituições que ludibriam as pessoas também, não vou entrar em detalhe porque não é o caso, mas que está ali na periferia ocupando todo o terreno. Então, eu acho que, acredito, tenho convicção de que romper com o sectarismo é importante para o pluralismo, importante para políticas, importante para o desenvolvimento e para a democracia. E a minha próxima pergunta para você é, você toparia abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto pelo Brasil? 100%, a vida inteira, né? Porque eu não tenho a menor dúvida de que nós precisamos, nós carecemos de um projeto de nação. Eu sou daqueles que pensam assim, nós ainda não temos, né? Quando estava na faculdade, eu li um livro de estudos assim, de homenagem ao professor Celso Furtado, e teve uma frase assim que ele falava na abertura do seminário que me comovia. Isso nos anos 70, assim, ele falava assim, nós nunca estivemos tão longe do país que nós sonhamos. Eu sempre reflito sobre essa frase dele. Será que nós estamos mais perto? Às vezes eu já tive a sensação que a gente estava começando a caminhar para frente, dali a pouco parece que caminha tudo para trás, a roda da história do Brasil, sabe? Então eu acho que nós temos que ter um projeto, e projeto tem que ter um sentido coletivo.
Um projeto que é ancorado numa pessoa, numa personalidade, numa liderança, ele é um projeto fadado ao fracasso. Ele pode até ter um fôlego, mas para usar a expressão do professor Fiore, né? É uma espécie de voo de galinha. Então é uma nação que ela vai, mas não vai muito. Então eu não tenho a menor dúvida que é fundamental que a gente tenha um projeto coletivo, de nação, de país, e isso não cabe sob o manto de um indivíduo. Então eu, com alegria, assim, entusiasmo, somaria para que muitos outros protagonismos produzissem uma cena diferente. E agora a gente vai para a última pergunta do GPS, que na verdade não é uma rápido. pergunta. O meu papel aqui nesses GPS, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta do debate, não sei se você sabe, mas eu gosto. E aí o GPS ele me apresenta uma dificuldade adicional, que é eu fazer as perguntas e só. Então eu fico aqui assim, ó. Você, no caso do GPS, você, mais do que amar o debate, ama o estímulo à reflexão do outro. Mas aí, para promover a reflexão do outro, eu fico aqui num papel que, para mim, é um pouco difícil. Quem me conhece, quem me viu na televisão quando eu estrei, sabe que manter essa feição aqui, ó, neutra, é um esforço, galera. Enalteçam aqui a minha, como chama? A minha concentração. Obrigada, fugiu a palavra. Na verdade, essa última pergunta é mais um convite. Sempre no final, eu peço para que as lideranças políticas que ou sentam aqui no meu sofá ou fazem comigo à distância, deem um recado para as pessoas que estão assistindo. Quem te assistiu, pensou, pô, gostei, me identifiquei, quero saber mais, ainda que não tenha gostado de tudo, tá, gente? Nunca peço identificação absoluta, vocês sabem. Mas assim, pô, achei legal. Faça o seu convite para que essas pessoas se engajem no debate público. Acho que a gente está precisando. Você falou de um debate interditado, a gente tem a possibilidade aqui de conversar com muita gente. E eu vou te dizer uma coisa sobre o meu público. É um público bacana, que está aberto para dialogar, que ouve posições diferentes, que aceitou o GPS de braços abertos, acompanha tudo, visões muito distintas, respeita o que a gente faz aqui. Então é uma galera muito legal para a gente chamar e encorajar a participar do debate político. A câmera é sua. Não, primeiro te agradecer, né? A chance Obrigada. de poder te encontrar, conversar contigo, conversar com cada um de vocês. Eu sou, assim, um cara apaixonado pelo Brasil. Eu tive um privilégio na vida, eu nasci na Bahia, no Nordeste. E como muitos brasileiros, vim morar em São Paulo. Eu completo agora 30 anos de vida em São Paulo, apaixonado por São Paulo. Os filhos são paulistanos, todos três, Maria, Pedro e João. Mas a vida me deu a chance, pela luta popular, no movimento de estudantes, desde muito novinho, desde moleque, assim, a andar muito pelo Brasil. Isso me fez conhecer um Brasil assim que, como poucas pessoas, imagina que eu conheço todos os estados da federação. Depois, na condição de ministro, noutra condição, voltei a todos os estados da federação. Então, quando você anda pelo Brasil, você se apaixona pela nossa riqueza, pela nossa diversidade, pela nossa cultura, pela capacidade do nosso povo, né? Então, eu sou daqueles adeptos da tese do Darcy Ribeiro, que é a nova Roma, entendeu? Aqui nós somos uma nova civilização. Eu tenho convicção disso, né? Pela nossa formação diversa, nossa formação histórica, a presença africana, os povos originários, os portugueses. O século passado, né, e o anterior, com esse fluxo migratório, o Brasil é um país de imigrante. Isso nos dá uma riqueza incrível, né? Nós temos uma inteligência, nós demoramos para formar o nosso Estado, mas estamos formando o nosso Estado do nosso jeito, né? E nós precisamos ter um projeto de nação, né? Que nós vamos construir juntos. E não é uma linha reta. Eu não me apavoro, porque não é assim uma linha reta. Vai, depois volta um pouquinho. É igual ao rio. Quem já viu o curso de um rio, o rio ele corre para o mar. Eu acho que o nosso mar é esse país maravilhoso, rico, que a gente vai produzir, essa civilização nova. Só que o caminho ele é sinuoso, vai para cá, volta para lá. Mas nós temos que ter fé e esperança a participar. Eu participei, comecei na política para melhorar a minha escola. Porque aí eu descobri que depois, mas a educação tem a ver com a política, com o governo, e aí eu fui. Então eu acho que se puder ouvir um pouco mais o que o outro, que não pensa exatamente como você está dizendo, isso pode oferecer outros olhares para o debate político, para o debate público, e nós podemos. Quem decide todo o rumo do Brasil? Nós. Nós votamos, nós escolhemos, nós influenciamos. Aquele grupo de WhatsApp da família, às vezes você fica impaciente porque tem um cara que entra e fala uma tese absurda, a seu ver. Conversa com ele. Tem que quebrar esse gelo, entendeu? Por mais, todo mundo tem aquele cunhado chato que no domingo lá na mesa faz uma provocação.
E esse cunhado chato já está no WhatsApp aloprando você. Mas paciência da vida, entendeu? A gente tem que quebrar essa atitude, digamos assim, fechada, né? Quebrar a couraça e nos entendermos, eu diria. Nós temos uma vocação como nação, mas essa vocação ela precisa ser realizada pelas pessoas, né? Então eu diria, se pudesse falar uma palavra, diálogo é uma palavra-chave para a gente encontrar ou reencontrar, né, o caminho que eu acho que a gente andou se perdendo um pouco neste último período, mas tenha fé, eu tenho fé no Brasil, na política, em você que está ouvindo. Obrigado pela paciência, espero te ver de novo outro dia. Obrigado. Então, com essa palavra diálogo, a gente encerra esse GPS Político. Muito obrigada pela participação. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, compartilhem esse vídeo com seus amigos, como eu sempre digo, além do Menos Emoção e Mais Razão, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês acham que vão concordar com o Orlando Silva, mas compartilhem também com as pessoas que pensam um pouco diferente, para que vocês possam estabelecer um diálogo, como ele mesmo sugeriu. Tchau, tchau, até mais. Tchau.